vitória do São Paulo para cima do Grêmio. O São Paulo está no G4. Foi um jogo tenso, teve expulsão. E a gente começa a contar essa história lá na internet. Depois, mais aqui ao vivo. O tricolor tá jogando demais. O tricolor tá jogando demais. Lo importante es que de una u otra manera todos se esforzaron, pudimos ganar el partido que parecía más sencillo por lo que hicimos el primer tiempo, terminó siendo muy complicado. Y son esos 3 puntos que los terminás valorando, ¿no? Porque ¿de qué vale tener sensaciones de que jugaste bien o que hiciste un gran partido si no suma de a 3? Que un poco nos pasó con Atlético Mineiro, ¿no? Así que muy buen primer tiempo, de lo mejor, lo disfruté. Y un segundo tiempo con un montón de acontecimientos que lo volvió un juego loco. Você parece muito adaptado, vivendo muito São Paulo. Isso pesou na decisão de continuar aqui? Lo vivo al fútbol como lo ven. Si quiero saltar y pelearme con el árbitro, lo hago. Si quiero decirle algo al jugador, lo hago. Si quiero quedarme en el banco sentado y no decir, lo hago. O sea, no actúo nada. Me gustan los desafíos importantes, nos gusta a todo el staff los desafíos importantes, nos gusta sentir presión. São Paulo te da eso, pero la decisión de quedarme no solo tiene que ver con el respeto a São Paulo y con lo bien que me siento, sino con el respeto a mi profesión. Lo único que yo falé con la dirigencia es, muchachos, yo pienso en São Paulo, yo me quedo en São Paulo y, por supuesto, dije algunas cosas que me parecían. Pero la decisión, repito, no es solo por el afecto que le puedo tener hoy a São Paulo y el respeto por lo contractual, sino también a mi profesión. No me permitiría, si las condiciones están dadas, no me permitiría salir de un club como São Paulo. No me lo permitiría. Así que estoy contento de estar acá y estoy contento de estar viviendo fecha tras fecha partidos dramáticos, intensos y lo que ustedes ya saben. Alisson estaba siendo una pieza fundamental para la idea de juego. Es urgente que necesitamos jugadores ahí. Esto la dirigencia sabe, porque no se trata de tener opciones. No se trata de tener opciones dentro del plantel. Sí, hay mucho volante, pero que no juegan en esa posición. Todos nós ficamos apreensivos, chateados. O Alisson é um dos jogadores, um dos principais jogadores nossos dentro de campo. Isso aí não preciso nem comentar, um maravilhoso jogador que eu acho que tem que ir para a seleção brasileira pelo tanto que está produzindo. Pelo lance ali que eu vi no vídeo foi feio, mas são coisas que acontecem no futebol, né, infelizmente. E agora que a gente tem que mostrar a força do nosso elenco, jogadores que estavam esperando uma oportunidade, agora vai ter essa oportunidade, né, e eu confio muito na nossa força. E o jogo ficou tenso ali no segundo tempo, né, eles começaram a pressionar, eles tinham que sair para buscar o resultado, tentar buscar o empate e a gente não conseguiu mais controlar o jogo, então ficou aquela tensão, depois 10 minutos de acréscimo, a torcida fica tensa também e ali a gente esperando o juiz apitar. Eu acho que o torcedor tem que tomar como base o segundo tempo, que foi, como você viu, você deve ter visto, né, que o segundo tempo foi um segundo tempo de Grêmio, um segundo tempo de jogo, propriamente dito, de posse de bola, de imposição de jogo. Eu acho que a torcida do Grêmio tem que tomar como base o segundo tempo da equipe. Primeiro, usamos a estratégia, tentamos ajustar a estratégia no segundo tempo, deu certo. E, possivelmente, se a torcida for o Centenário, vai ver um Grêmio do segundo tempo, então do primeiro. O jogo se ganha com gol, não está custando fazer gol, mas estamos nessa etapa e que virar a página e tratar de ganhar o próximo jogo com vitória em nossa casa, com nossa torcida, ali em Caxias, nossa casa, mas estamos a jogar lá, perto a nossa gente e isso nós temos que fazer mais forte em casa.
uma que vem dando espetáculo já faz tempo. É a do São Paulo, é presente e ontem 1-0 para cima do Grêmio. O São Paulo abre o placar rapidamente com o Lucas, mas a segunda etapa teve alguns vacilos, o Rafael apareceu, o Grêmio teve oportunidades, um jogo quente, mais 3 pontos na conta do São Paulo. O tricolor eu te amo demais. É campeão. Empurrados por mais de 50 mil vozes, os donos da casa mal chegaram pela primeira vez e já foram para a rede. Alisson recuperou a bola na meia-lua e acionou Lucas Moura. O camisa 7 teve todo o tempo do mundo para ajeitar e bater cruzado. Do São Paulo na Morumbi. Lucas, genial! São Paulo 1-0 com menos de 10 minutos de jogo. Uma batida que eu fui muito feliz, né? Eu sabia que o Alisson, assim que ele conseguisse dominar a bola, ele já ia tocar em mim, porque eu estava sozinho ali do lado. E o domínio foi muito importante, né? Na hora que eu já dominei ajeitando. E eu vi uma brechinha ali, acertei um belo chute, um chute rasteiro rápido, difícil para o goleiro, né? Os gaúchos, sem o gripado Renato Portaluppi no banco, tentaram timidamente com o Soteldo pela esquerda. Rafael interceptou. Já os paulistas empilhavam chances. No levantamento, Arboleda cabeceou na trave. Aí foi a vez de Ferreirinha cortar para dentro e mandar no ângulo, quase o segundo. A única coisa que estava demorando era o amarelo do Zubeldia. E ele veio aos 41 minutos, depois de reclamar da punição para o Lucas. 11º cartão do argentino pelo São Paulo. O professor, ele vive intensamente, como todos nós ali dentro de campo, e acaba que às vezes a gente pode exceder, às vezes, em alguma coisa ou não. E hoje a arbitragem ela tem sido mais rigorosa, né, quanto aos cartões. O tricolor imortal foi perigoso mesmo só no fim da primeira etapa, com o Pavon. Nos acréscimos ainda deu tempo dessa jogada, criada pelo Ferreirinha e perdida pelo Wellington cara a cara. Logo no começo do segundo tempo, uma infelicidade mudou o panorama da partida. Alisson, destaque em campo, se machucou sozinho e precisou ser substituído. O atleta fraturou o tornozelo direito e passa por cirurgia já nessa quinta-feira. Todos nós ficamos apreensivos, chateados. O Alisson é um dos jogadores, um dos principais jogadores nossos dentro de campo. Isso aí não preciso nem comentar. O lance ali que eu vi no vídeo foi feio, mas são coisas que acontecem no futebol, né? Infelizmente. E agora que a gente tem que mostrar a força do nosso elenco. Alisson estava sendo uma peça fundamental. Alisson estava sendo uma peça fundamental para a ideia de jogo. Para a ideia de jogo. É urgente que necessitamos de jogadores. Os dirigentes sabem, não é sobre ter opções no plantel. Temos muitos volantes, mas que não jogam nessa posição. Sem Alisson no gramado, foi o Grêmio que cresceu. Primeiro com Dodi. Depois, cabeçada do Carbadio. Em mais um contra-ataque rápido, a bola sobrou para Soteldo conseguir perder o gol de empate. Atordoado, o São Paulo errou na saída e Pavon bateu forte para a defesa do Rafael. Os donos da casa só conseguiriam respirar aos 18. Completando 200 jogos pelo tricolor do Morumbi, Nestor fez Marquezin trabalhar. E Galopo, depois de mais uma participação do Nestor, perdeu a chance de ampliar. O imortal se aproximava pelas pontas e Soteldo entortou o Arboleda, mas Rafael estava lá. O Grêmio teve a jogada do empate na cabeça do zagueirão Rodrigo Eli. Olha esse contra-ataque puxado pelo André Silva. Levou sozinho, cortou e mandou para fora. Teve até expulsão. Igor Vinícius demorou para bater o lateral e levou o vermelho. No último lance, o ex-São Paulino Reinaldo até poderia ter dado um pontinho para os gremistas, só que mandou para fora. 1-0 tricolor paulista. A partida parecia ser mais simples pelo que fizemos no primeiro tempo.
mas terminou sendo muito complicada. E são esses 3 pontos que a gente valoriza, porque de que vale ter sensações de que jogamos bem ou que fizemos um grande jogo se não somarmos 3 pontos. A era Zubeldia chega a 20 jogos, sendo essa a 13ª vitória, com apenas 3 derrotas. No Morumbi, 4º triunfo seguido e G4 novamente assegurado. Já o Grêmio segue sem vencer o São Paulo aqui no Morumbi há 11 anos. Está 4 pontos distante do primeiro fora do Z4. Que a torcida do Grêmio tem que tomar como base o segundo tempo da equipe. Primeiro, usamos a estratégia, tentamos ajustar a estratégia no segundo tempo, deu certo. E possivelmente, se a torcida for o Centenário, vai ver um Grêmio do segundo tempo. Agora, a imagem que representa o sufoco que foi a partida vem do banco São Paulino. Zubeldia atravessou o campo correndo para vibrar com os atletas, deixando bem claro por que recusou uma proposta da seleção do Equador e decidiu ficar. Não me permitiria sair de um clube como São Paulo. Eu não me permitiria sair de um clube como o São Paulo. Eu não me permitiria. Estou contente de estar aqui vivendo partidas dramáticas, intensas e tudo o que vocês já sabem. Lo que vocês já sabem. Um pouco, né? Eu me identifico com o Zubeldia, não posso falar que não, mas eu sou Rubeldia fã. A gente estava falando aqui, ele tem 7 amarelos, né? 7 amarelos até agora na série. Você teria quantos amarelos aqui? Eu teria vários também. Agora, eu não sei se ele usa isso como estratégia quando ele entra em campo, dá uma atrapalhada ali, ou se ele nem pensa. Honestamente, não sei. O quê? Como não ia estar enojado? Eu acho que é a segunda opção aí. Eu acho que é a segunda opção aí. Acho que ele não pensa, não. Então, agora, o detalhe é que o São Paulo, ele foi perfeito. O São Paulo fez 35 minutos incríveis. Depois, começou a dar espaço, abriu o placar muito cedo. O Grêmio volta com outra postura para o segundo tempo, teve oportunidades. Aí o Reinaldo perde um gol muito, não sei se feito, mas um gol que poderia ter acontecido. O André a mesma coisa pelo São Paulo. E aí ficou no 1-0 com expulsão, clima quente. A expulsão, Igor Vinícius, não dá esse vacilo, né? Um lateral ser expulso porque demorou colocar a bola em jogo e ser expulso, ainda mais ele tá jogando bem pra caramba, jogador importante pro São Paulo lateral direita, mas rapidamente, um beijo pra você, Alisson. Ótima recuperação, eu e minha família te amamos, irmão. Boa recuperação pra você. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, fica aqui a nossa torcida para que logo ele possa voltar, que a cirurgia dê certo. Enfim, o futebol tem vezes que é muito cruel mesmo. E além da vitória do São Paulo, outra boa notícia, o Zubeldia afirmou que fica no clube, não aceitou a proposta da seleção do Equador. E vamos ouvir o técnico frenético, intrépido do São Paulo. Hein, pai? Nome acelerado. Muito adaptado, vivendo muito São Paulo. Isso pesou na decisão de continuar aqui? Lo vivo al fútbol como lo ven. Si quiero saltar y pelearme con el árbitro, lo hago. Si quiero decirle algo al jugador, lo hago. Si quiero quedarme en el banco sentado y no decir, lo hago. O sea, no actúo nada. Me gustan los desafíos importantes, nos gusta a todo el staff los desafíos importantes. La decisión, repito, no es solo por el afecto que le puedo tener hoy a São Paulo y el respeto por lo contractual, sino también a mi profesión. No me permitiría, si las condiciones están dadas, no me permitiría salir de un club como São Paulo. No me lo permitiría. Así que estoy contento de estar acá y estoy contento de estar viviendo fecha tras fecha partidos dramáticos, intensos y lo que ustedes já sabem. E o chute que ele deu ali no microfone rendeu, hein? Falaram que o microfone era caro, tava completamente ensandecido. Aliás, ele tem esse perfil. Ele vai para os jogos, ele pega pilha, fica maluco, ele vive a partida. E no final, ali no banco de reserva, você falou da expulsão do Igor Vinícius, a gente via o Rafinha, o Luciano, todo mundo também pilhado. Eu falei, gente, estão igual o técnico. Mas porque a batata tava assando, filho. O Grêmio tava bem no jogo. O Grêmio, assim, com todo o carinho que eu tenho pelo São Paulo, o Grêmio mereceu vencer o jogo, Leirão.
No mínimo empatar. Você falou das oportunidades ali, o Soteldo perdeu um gol também sozinho praticamente. Então, assim, o Grêmio no segundo tempo, principalmente, fez um ótimo jogo. Está muito mais próximo de ganhar, né? Se serve de dar alguma tranquilidade pro torcedor, né? Consolo, dar uma tranquilidade pro torcedor gremista. O Grêmio jogou bem. Não é um time que jogou mal. O São Paulo foi muito tranquilo no primeiro tempo. Segundo tempo, depois da lesão do Alisson, que a gente falou aqui agora há pouco, para mim, o Zubeldia, ele erra, porque ele coloca o Wellington Rato. O Wellington Rato completamente sem ritmo de jogo, no meio de campo. Outra característica. Outro estilo de jogo, de jogador nesse sentido. O Grêmio começou a ganhar o meio de campo, jogava bem pelos lados. O Grêmio mereceu vencer a partida, mas foram 3 pontos aí importantíssimos para a classificação aí, para a tabela, né? O São Paulo hoje está entre os 4 primeiros do Campeonato Brasileiro. E olha só, o São Paulo já tinha um golpe bem pesado, perdendo o Pablo Maia, que chegou na seleção brasileira com o Dorival, e agora perde o Alisson para a temporada. Você falou com ele hoje. Falei. Uma lesão no tornozelo, muito séria. Lesão seríssima. Mais uma vez, mandar um grande beijo para ele, para a família. A gente vai estar na torcida para recuperação. Eu fiquei feliz de falar com ele porque ele está com um semblante legal. A gente estava sorrindo. Eu falei, pô, legal te ver sorrindo nesse momento. Não é nem tempo de pensar agora no tempo, sendo redundante, de recuperação. Então, o importante é você se cuidar agora mentalmente, que daqui a pouco você vai estar de volta. Porque, para mim, não tem, hoje no São Paulo, Leirão, na posição, não tem ninguém que entrega o que ele entregava. Não, o Zubeldia disse ontem que precisa contratar. Já deu o recado para a diretoria. Agora vamos falar mais depois dos detalhes. Chico Garcia, será que chegou? Ele chega tão cedo sempre, né? Mago. Ele parece muito adaptado, vivendo muito São Paulo. Isso pesou na decisão de continuar aqui? Lo vivo al fútbol como lo ven. Si quiero saltar y pelearme con el árbitro, lo hago. Si quiero decirle algo al jugador, lo hago. Si quiero quedarme en el banco sentado y no decir, lo hago. O sea, no actúo nada. Me gustan los desafíos importantes, nos gusta a todo el staff los desafíos importantes. La decisión, repito, no es solo por el afecto que le puedo tener hoy a Sao Paulo y el respeto por lo contractual, sino también a mi profesión. No me permitiría, si las condiciones están dadas, no me permitiría salir de un club como Sao Paulo. No me lo permitiría. Así que estoy contento de estar acá y estoy contento de estar viviendo fecha tras fecha partidos dramáticos, intensos y lo que ustedes ya saben. Ele tava louco, chutou o microfone, pediu o cara de cobrar lateral. Aí, Chico Garcia deu trabalho ontem, mas o Grêmio também deu um trabalhinho no segundo tempo. Um trabalhinho só que ficou quase. Que violência. Mas aí aquela perguntinha, né? Por que não jogou assim desde o primeiro tempo? O Grêmio realmente jogou muito bem no segundo tempo, mas aí, como diria Fernando Diniz, o segundo tempo, mesmo o Grêmio tendo jogado a vida, foi 0-0. O primeiro tempo foi 1-0 proÃo Paulo. Porque o Renato não estava lá na beira do gramado, vai ver que foi isso. Demoraram para pegar no breu. Ele pode cobrar lateral também, o Zubeldia? Não foi isso. Mas o Zubeldia tá muito louco. Sabia, mas o Zubeldia tá muito louco. Falando sobre o Zubeldia... Ele é muito Renato. Falando sobre o Zubeldia, cara, de verdade, vocês viram o final do jogo? É o banco inteiro do São Paulo. Igual a ele. Querendo que o jogo terminasse, os caras querendo invadir o campo, os caras orientando ali porque o Alisson saiu. Cara, isso é um treinador que em pouquíssimo tempo conseguiu contagiar o seu elenco. Isso é um treinador que tem vibra, que tem fibra, que sente. E aqueles que são mortos, só que é o seguinte, que falam baixo. Se o Grêmio, a hora que o Alisson sai, se o Grêmio faz o gol, bota na conta dele, viu? É porque ele mexeu mal, né? Porque ele meteu... Ainda bem que o Grêmio não fez o gol. Se o Grêmio faz o gol, pode botar na conta dele. Mas tem uma curiosidade nesse jogo aí pra mim. O primeiro tempo de São Paulo foi bem diferente do segundo. Até os 35 minutos, perfeito. É isso, mas o segundo tempo do São Paulo foi tão ruim que me fez parecer que o Grêmio era um time bem treinado. Uia! Porque o Grêmio é um time muito mal treinado. Tá, mas para aí. Bem treinado, mas calma aí. Calma aí. É verdade, cara. Quando ele substitui... O Grêmio é um time bem treinado. Quando ele substitui... Gente, quando ele coloca... O Grêmio não tem jogado bem, não. É mal, não. Não, tem... Quando já você tá falando de resultado. Não. Eu tô falando de desempenho e resultado. Desempenho é só o jogo de ontem. O segundo tempo de ontem o Grêmio foi bem. Agora você pega o boicote dos últimos jogos. O desempenho não tá sendo muito do Grêmio, não. Mas olha só, gente. Quando ele coloca 3
3 jogadores que vêm do banco, que é o André, o Galopo e o Nestor, eles não mantiveram também a qualidade. Não foi só o Wellington Rato. O problema é que ele disse na coletiva, não temos aqui no grupo alguém que faça exatamente a função do Alisson. Temos bons volantes, temos bons meias, mas a função do Alisson Seria não. mais coerente se ele tivesse... E ele já perdeu o Pablo Maia. Teria sido mais coerente se ele tivesse colocado o Nestor. Nessa função. Sim, Não, nesse momento. E depois ele tenta corrigir. Aí ele bota o Nestor e o Galo. Aí depois ele tenta corrigir. Porque ele já tinha perdido o Ele não imaginou que o Grêmio, que não jogou tão bem no primeiro tempo, isso. fosse ter a reação que teve. Entendeu? E aí não é Mas culpa do Wellington Rato. Preciso ser justo. Mesmo o Grêmio jogando muito no segundo tempo, criando muitas chances, o São Paulo teve uma chance clara com o André, teve uma chance clara com o Luciano. De vocês. Não, tudo bem. Mas o São Paulo também poderia ter feito o segundo. Isso depois Porque aí ficou aquela coisa, assim. Mas, gente, o São Paulo ficou tão maluco no fim, e o Chico foi muito bem em observar esse clima, que teve um jogador expulso. O Igor Vinícius cobrando um lateral. É verdade. E me diz uma coisa, Denilson, a torcida saiu no intervalo, a torcida não sabia que porque a torcida ficou quietinha. A fralda ficou cheia lá. Até o final do jogo, a fralda encheu lá. E você não termina mais os 45, 46. Tem que entender isso. 53 mil em silêncio. Porque o Grêmio amassou vocês, a torcida ficou de fralda e você não fala nada. Quer falar do Corinthians? Mas, gente, ó... Mas quem saiu com os 3 pontos foi o Subeldia. Gente, é o gremista falando aqui. O São Paulo jogou um jogo de Copa ontem. O São Paulo entendeu um jogo de pontos corridos ontem que precisava dos 3 pontos. E teve a dificuldade da saída do Alisson. Pô, isso abalou os caras. E o São Paulo resistiu. E o Grêmio, Chico? E o Grêmio, cara... E o Grêmio? E o Grêmio? O Soteldo voltou, o Vidia Sante estava lá em campo. Olha esse gol aí, Capelão. Olha esse gol aí, ó. Olha o gol que o Soteldo perdeu. É o seguinte, a tabela é uma só. Cada um, como... Vocês vão falar em lance interpretativo aqui? Cada um interpreta como quer. Essa próxima não rodada, é? Cada um interpreta como quer. Já que o assunto é o São Paulo, ele tá aqui, ó, na quarta posição. Posição G4. Isso significa a vaga na Libertadores, não? Por pouco tempo. Com 30 pontos. Calma também, né? Hoje, Ronaldo. Você disse que não olha hoje, só vai olhar no final, né? O Grêmio é o 18º colocado, com 11 pontos e 2 jogos a menos, o que daria 17. 17 seria a pontuação que tem o Criciúma, que tem 15 jogos apenas, ou seja, mais 2 para realizar. E o Cuiabá também tem um jogo a menos. Então... Não, falando bem sério aqui. Em 2022, o Fortaleza, que eu dei como morto o Fortaleza, estava na lanterna, termina o primeiro turno, lanterna. Foi seu único erro até hoje no futebol, Até pelo meu trauma de 21, em 22, quando eu vi o Fortaleza na lanterna no final do primeiro turno, eu falei, cara, não tem mais como fazer. Só que o que acontece com o Fortaleza? Ó quem tá chegando aí, Chico. Chico, ó quem tá chegando. 70% de aproveitamento no segundo turno. É verdade. 70%. O Fortaleza terminou o retorno em terceiro lugar. E é isso que o Grêmio precisa fazer para não cair. Senão, Chiquito, venha até a tabela, Chico. Não tenha medo. Não tenha medo. Ela está acessível para todos. Ai, meu macho, vai fazer o programa agora só com o Machado agora. Eu não quero esse Machado, eu repasso. Agora, Chiquito. Você me traiu. Ó, já contextualiza pra gente, no seu ponto de vista, São Paulo e Grêmio. Como assim? São Paulo e Grêmio, como assim? Não, avalia a posição de São Paulo na tabela e a do Grêmio. Tá. Gente, acha o Inter aí, acha o Inter depois. Pertinho. Cadê o Inter? Tá pertinho, pô. Gente, o São Paulo vai disputar lá em cima, junto com... eu acho que o Cruzeiro, daqui para baixo, não tem chance de disputar G4 e título. Eu acho que o G4 vai ficar entre esses 5 primeiros Fortaleza tá aqui. chegando, Chico. Não, eu sei. É que o Cruzeiro fez uma boa E o Cruzeiro janela. tá cheio de reforço. Tem o segundo E o Furacão, turno. o Cruzeiro vai estar nessa briga aí. Chico, é melhor, acho que não ser assim. Não, mas tão eu acho que pontual. título, tá? Título são os 3 primeiros. Título. E o São Paulo vai estar no bolo. Agora aqui, gente, é o seguinte. Agora aqui é Mas tem muita água. Tem muita água pra rolar ainda. O Fortaleza, que eu acabei de citar, fez essa campanha no retorno e terminou em 8º. Talvez não precise fazer 70%, porque só esse lugar aqui já me serve, tá? E o Fluminense? Só esse lugar. E o Fluminense? O Fluminense eu acho que dificilmente... Se o Fortaleza fez 70%, imagina o Flu. O Fluminense. Mas a Renata que sabe bem a tabela, o próximo jogo do Corinthians é contra quem mesmo? É lá na Bahia contra o Ceni. Contra Rogério Ceni. Rogério Ceni sabe ganhar aí. Que o Rogério Ceni sabe ganhar aí. Não, e ele disse o seguinte, já que o Bahia tropeçou diante do Cuiabá, tem que se redimir. Vai se redimir. 3-0 Vai ter que se recuperar nesse E o do Inter é campeonato. contra quem do Inter?
Melhor não falar. E depois, É o Botafogo do Bahia. E depois do Bahia, e depois Tá na hora desse líder perder algum ponto, pelo depois menos, do Bahia né? é isso aqui, ó. Depois do Bahia, meu Deus, 0-0, -1, vai ser um jogo bonito. Gente, essa tabela aí. Vai começar a recuperação do Grêmio nesse Chiquito, jogo. já fica por lá, Chiquito, que você tem recadinho. Tá tão desorientado, ele tá desorientado. Cadê o GPS? Vamos comprar um GPS pra ele? Eu vou comprar um GPS. Machado, olha o que você faz aí, Machado. Aí, Machado, aí, ó. O cara tá perdidinho no enredo, pai. Olha lá. Cuidado, Chico. Aí, olha, tá perdidinho, irmão. Você tá... Olha, tá todo Chico, você tomou alguma coisa no café da manhã, Chico? Um calmante? Alguém tem um GPS aí? Tem uma música que fala assim: quero um machado pra quebrar o gelo. irmão. O Capelães falou que isso aí é raça negra. Não, isso aí não é nenhum de nós. Nenhum de nós, você gostou? Nenhum de nós. Não, engenheiros, isso é engenheiros do Havaí. Não, nenhum de nós, porque, nossa, tá perdido mesmo. Não é nem você nem ela. Vocês dois, hein? Não é nenhum de nós, nem você nem ela. Quebrar o gelo. Eu quero a minha Sonho com gelo, agora gelo. A minha com gelo, Viver sem dor. Ah, tá. Eu quero a minha com Falando gelo. nisso, deixa eu mandar um beijo. Gente, ó, eu não faço isso frequentemente, mas eu quero mandar um beijo pro time Ressaca, Futebol e Churrasco. Lá do ABC, é o Biro que coordena tudo, então mandei um beijo, vou pro YouTube. Esse Machado. Eu vou jogar esse final de semana então pra esse Vamos lá, tá convidado. Ressaca, futebol e churrasco. Futebol. Agora, eu vou deixar um pouquinho mais sério o ambiente, porque nesta manhã o Alisson do São Paulo teve uma confirmação muito ruim de que está afastado da temporada, uma lesão no tornozelo gravíssima. O Dedê falou com ele. Dedê, com ele. inclusive, já desejou força, já deu um recado positivo para uma pronta recuperação. Loirão, falei com ele hoje de manhã, liguei para ele, na verdade, né? Ele mandou uma mensagem, ele me retornou já numa chamada de vídeo. Primeiro que eu fiquei muito contente, porque na chamada de vídeo ele estava com um semblante bem tranquilo, sorrindo. Bom. E aí eu falei, poxa, legal te ver assim, né? Eu passei por esse momento de lesão, fiquei também muito tempo sem jogar por causa do meu joelho e falei para ele, não, é o momento de pensar agora no tempo que você vai ficar sem jogar. É tentar manter a cabeça boa, se cercar das pessoas que você gosta, as pessoas também que você gosta ficarem aí do seu lado, porque você vai voltar mais forte. Normalmente passa por esse problema, volta mais forte. Você, sem dúvida nenhuma, Alisson, eu sempre falei aqui, nesses últimos momentos, nesses últimos jogos, né, nessa temporada, você era o melhor jogador de São Paulo. Falava muito aqui. E você vai voltar também bem, né? Boa recuperação para você e daqui a pouco a gente se vê. Capelanes, pensando agora de maneira imediata, qual seria o substituto ideal, na sua opinião, para o Alisson no São Paulo, já que o time perdeu o Pablo Maia, que era um pilar ali também entre os volantes, e agora o Alisson, que começou a ter essa função com o Dorival Júnior, se reinventou na carreira. É verdade, você tem toda a razão, dos jogadores mais versáteis do futebol brasileiro. Então, respondendo a sua pergunta, não há, tem que contratar. São Paulo tem que contratar, porque até agora o São Paulo está derretendo. Você falou muito bem, perdeu o Pablo Maia faz algum tempo, que infelizmente o jogador que jogaria a Copa América, estaria com o Dorival, poderia até, eventualmente, numa janela de transferências aberta como está agora, ser vendido por uma bela grana. São Paulo não tem no seu elenco um cara com as mesmas características do Alisson. É difícil, inclusive, achar no futebol brasileiro um jogador tão versátil com essas características. Então, de duas uma. Mas se vender o Rames não dá? Se vender o Rames Rodrigues não dá para pegar uma grana? Não, mas já tem uma contratar. grana. Vendeu o Diego Costa agora, por exemplo. Você tem dinheiro, entrou dinheiro no caixa, por mais que São Paulo tenha uma dívida alta, entrou dinheiro no caixa para minimamente contratar. De duas uma. Ou o Zubeldia tenta dar um jeito, mudar a forma de jogar, ou o São Paulo vai contratar um jogador com características semelhantes que é difícil encontrar. Chico, mas aí a gente pensa em Luiz Gustavo e Bobadilla, Luiz Gustavo e Nestor. Posso falar uma bobagem, que o Lisieiro renovou acho que 6 meses com o São Paulo, o Lisieiro. O Lisieiro deve ter dado uma resposta muito positiva para o Zubeldia tomar a decisão de renovar, acho que mais 6 meses o contrato dele. Mas no jogo vai precisar jogar muito, hein? Pode ser uma grande bobagem que eu esteja falando pensando que não aqui. contrate, que tenha que resolver com uma solução caseira. Porque, cara, um cara que estava fora, estava emprestado, de repente volta, fica treinando, o treinador gosta do que ele viu, porque nenhum treinador vai pedir para ficar o cara que está sendo emprestado constantemente para ficar. Então, alguma coisa o Lisieiro mostrou para ele.
Então não sei se o vai ser gramado do uma Morumbi, reviravolta polizieira aí, não. O gramado do Morumbi é um espetáculo. Como é que enrosca ali, né? Você vê que... Você vê que trava o pé dele, né? Mas então, se fosse outro gramado, se fosse um tapetinho, você poderia até reclamar, falar, mas você vê que um gramado desse, ele acaba enroscando. Cara, era pra ser, só pode Agora, ser. o Chico falou uma coisa ali que ficou na minha cabeça, que pra ele, e acredito que a maioria também concorde, os 3 principais candidatos pro título, você fica entre Flamengo, Botafogo e Palmeiras. Mas o Subbeldia me parece muito interessado nisso, me parece muito de olho no Campeonato Brasileiro. O São Paulo tem fôlego, Dedê, pra pensar em título? São Paulo tem fôlego. E assim, é óbvio que a gente está mostrando uma imagem e preocupa porque a gente não consegue achar um outro jogador para essa função, porque ele fazia um trabalho silencioso, né? É o trabalho silencioso, ele corria para todo mundo, dava dinâmica no meio de campo, agora sem ele eu não sei como é que vai ser. Agora então falar dessas possibilidades do título brasileiro, porque agora estamos nos aproximando do final do primeiro turno, muito já deu para conhecer das equipes, dos potenciais que elas têm e principalmente tem times como o Cruzeiro se reforçando bem pra caramba, trazendo jogadores para inclusive ocuparem posições entre os titulares e a gente está mostrando a tabela, claro que por enquanto o Botafogo e o Palmeiras se destacaram, o Flamengo a mesma coisa, tem um jogo a menos e é contra o Inter. Vral! Vral! Aí o São Paulo, por que eu falo no São Paulo e perguntei? Se a gente olhar para o Botafogo e o Palmeiras, e o São Paulo também, assim como o Bahia, eles já têm os jogos completos. Não tem tabela com asterisco. É a realidade total aqui, não é? A gente pode falar que depois, o Cruzeiro, o Flamengo, o Fortaleza, o Atlético Paranaense. Aí o Vasco também vem com 17. Para vocês verem que essa tabela ainda vai ser reformulada com as partidas atrasadas. E eu vejo, por exemplo, o Fortaleza como uma equipe também silenciosa, que ninguém fala muito, mas está ganhando seus jogos, ganhando do Palmeiras, lá no Ceará. É um time que pode dar trabalho. Mas quando você fala em título, Renata, título é o seguinte, o título é uma força mental muito grande na reta final. Que o Botafogo pode usar o exemplo do ano passado para ter se fortalecido. Saíram alguns jogadores, mas contratou muito bem. Não tem que usar o ano passado, não. Não, como lição, né? Como lição, eu quero dizer. E aí, Palmeiras e Flamengo, quando chega nessa reta final, e o Palmeiras, gente, agora... O Capelani estava me falando fora do ar aqui. É Maurício, é Felipe Anderson, é Aníbal Moreno. Vai mudar, vai melhorar. Giai. O Flamengo está recebendo de volta a Arrascaeta. Campeão só. Mas eu tô falando em disputa. Disputa são os 3 primeiros. Vocês estão comemorando contratação. Tem um outro detalhe que aqui a gente não falou. A questão das outras competições. É isso. Que sempre Aí é que eu sorteio agora às 2 horas. Vocês estão no sorteio. Estarei apenas acompanhando como profissional da imprensa esportiva, não como torcedora. Mas posso falar? Vocês estão esquecendo de uma coisa importante. Qual é o próximo confronto de Libertadores entre Palmeiras e Botafogo, oitavas de final, já vai cair fora. Exato. Certo? A certeza de que ou o Botafogo ou o Palmeiras, está fora. E aí moiou, porque esse E aí vai se jogar título. onde? No Campeonato Brasileiro. Só que se você tem a chance de seguir na Libertadores, todo mundo olha em primeiro lugar para a Libertadores. E aí? Aí o Flamengo está na Libertadores também, está na Copa do Brasil. Mas eu ainda sigo o raciocínio do Chico, por causa da questão mental e o elenco. O Palmeiras, principalmente o Palmeiras. E o Cruzeiro, que está fora da Copa do Brasil, tem a Sul-Americana ainda como possibilidade. Também, de repente, pode olhar melhor para a Sul-Americana. Mas o Cruzeiro é outra cara. Já está bem num time que ninguém badala muito, vai brigar que lá ninguém em cima, fala. mas não aguenta Palmeiras, Botafogo e Flamengo. Posso falar? Pra mim, o Cruzeiro, assim... Próximo jogo já é Palmeiras e Cruzeiro. Exato. Eu acho que o Cruzeiro, tem o maior respeito pelo Cruzeiro. E eu fiquei realmente muito chateado do que fizeram com o clube. Se esse país fosse sério, teria muita gente presa, né, por sinal. Agora... Eu acho que o próprio Pedrinho deixou bem claro que assumiu agora o Cruzeiro. O Cruzeiro, ele estava na expectativa de fazer contratações ainda maiores e não conseguiu. Fez boas contratações, Caio Jorge, entre outros, ok. Mas tentou protagonistas. Gabigol não deu, Dudu não deu. A zaga ainda, eu acho que é uma zaga limitada. Não acho que o Cruzeiro, para este ano, briga lá em cima. E tem muita pipoca de micro-ondas aí também na tabela do Brasileirão. O que é pipoca de micro-ondas? O que é? A pipoca de micro-ondas é o seguinte, você está com fome. Aí você coloca ela rapidinho, ela te satisfaz, mas não te dá nutrientes.
Então tem muito time no Brasil que é pipoca Nossa, de micro-ondas. nutricionista. Entendeu? É mais ou menos assim que eu enxergo. Irmão, começa a fazer essa dieta aí, Tá com tio. fome, assim, passa e coloca lá rapidinho, 3 minutinhos, resolve seu problema, mas não Que te dá analogia, nutrientes, hein? entendeu? E temos Com muito várias sal e pipocas. muita manteiga. Adoro. Bom, o Ulisses Depois come um chocolate. come a manteiga. Né? Deixa. Ele falou... Agora, gente, claro que eu não acho que é cedo ainda para falar em título, porque Não. os elencos Tá falam se por si desenhando, só, tá se as desenhando. posições da tabela. Agora, eu imagino que E o algumas Ramon Dias equipes... acabou de chegar. Tem que... Calma, esse negócio de título. Vocês têm que pensar muito pra falar, porque tem coisa boa pra acontecer aí. O Grêmio tem chance também. Tem coisa boa pra acontecer. Augusto, contrata, menino Augusto. Deixa o soldado. Deixa o soldado no quartel e contrata, Augusto. Pronto. O Botafogo já tem 21 pontos a mais que o Corinthians. Aí, só vai no final, menina. Sabe quem vai ser campeão? Se bem que o dos três Botafogo é o Botafogo, não dá pra Quem falar vai ser campeão, nada. então? É o final que eu quero ver. É isso o final que eu quero ver. O Inter. E o lance lá, O Inter. do Botafogo. É o Inter. O Inter o quê? Prioriza o brasileiro. prioriza o Atrasados é brasileiro. campeão. O Inter, o presidente falou, 38 finais. Falem por vocês, eu estou neste momento silenciosa. É a melhor política. Ela quer sair de Alguém- todas as competições. Até no brasileiro. Vocês falaram assim, é só no final que a gente vai ver. Chegou o final também aqui. Acabou o jogo aberto hoje. O Neto chega com os donos da bola. Um beijo, Brasil. Tchau, tchau. Não, quero sair de tudo.